Graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E hoje, nesse dia chuvoso, nessa manhã chuvosa, nós vamos estar meditando nos Salmos de número 10. E nós vamos ler alguns versos. Ele é composto por 18 versos. Eu vou ler a partir do 12, mas você leia do 1 ao 18, tá? O 12 diz assim: Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista começa os Salmos 10 falando sobre o quão o ímpio, o perverso, ele tem tanto poder de fazer coisas más com os outros, que o salmista começa a achar que não tem ninguém bom, não existe mais pessoas boas, e o perverso ele tem como tudo que quer, né, riquezas, domínios, posses, e aí a maldade do ímpio se estabelece sobre o pobre, e ele começa a dizer que o ímpio ele confia tanto no seu poder que de geração em geração ele pensa, jamais serei abalado. O salmista também diz que o ímpio ele pensa, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, Deus não está vendo a maldade que eu estou fazendo, e ele não vai olhar para isso, como que Deus não se importe com aqueles que o ímpio está afligindo, está tentando atingir, está atingindo de alguma forma. E o salmista começa com um clamor, porque ele sente desgosto de ver que o ímpio, o perverso, ele se dá bem. E muitas das vezes assim é conosco, não é? A gente começa a ver situações de pessoas que estão agindo de forma errada e a gente começa a ver essas pessoas como que bem, prosperando, fazendo tudo o que querem e como que Deus não tivesse ligando para isso e elas oprimem pessoas. Existem casos de pessoas que são ímpias, né? Pessoas de até posses, riquezas nessa terra e de fazer tanta maldade, maldade com um mendigo que acha na rua, maldade com um animal que está na rua e pessoas perversas. E o salmista começa a falar disso como que não existisse ninguém bom mais, né? E que o perverso ele tem na sua mentalidade de que o seu poder ele nunca vai ser abalado e que ele vai sempre poder fazer tudo porque Deus não se importa com o pobre, com aquele menor, com aquele que não tem nada. E depois, no versículo 12, o salmista já começa a falar com esperança, de pedir que Deus se levante, erga a mão, né? E não se esqueça dos pobres. Queridos, Deus nunca se esquece dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, daqueles que estão em condição de pedir socorro a Ele. Deus ele nunca se esquece. Todos que vão até o Senhor, Ele ouve, Ele socorre. Estamos vivendo dias em que nós vemos muitas pessoas afetadas pela chuva, regiões onde ficam alagadas, onde os políticos não se importam com isso, mas Deus ele se importa. Deus ele sente a nossa dor, Deus ele sente o peso da nossa dor, da nossa tribulação, da nossa angústia, ele se compadece de nós. E o salmista começa a reconhecer de que Deus ele vai sim se levantar, se erguer contra tudo isso, e é Deus que faz justiça ao pobre e ao oprimido. E ele no 15 diz, quebranta o braço do perverso e do malvado. É Deus quem faz justiça contra aqueles que fazem mal, contra as pessoas, contra aqueles que não podem se defender.
E aí ele começa a declarar e dizer: diante de ti toda a terra some, as nações somem, porque Deus, ele tem todo o poder, queridos, todo o poder está em suas mãos. E ele diz no 17: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O Senhor ouve o desejo do meu e do seu coração, independente da nossa classe social. Quando nós clamamos a Ele, quando nós vamos até Ele, Ele ouve o nosso clamor. O Senhor se agrada dos humildes, dá graça aos humildes, mas Ele aborrece ao soberbo e ao orgulhoso. Esse Ele abate. Ele sabe como abater aquele que é orgulhoso, soberbo e que escarnece do pobre. Ele sabe, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele sabe trabalhar de uma maneira perfeita, maravilhosa. Então confie no Senhor, clame a Ele, confie nele. Ele ouvirá o seu clamor, Ele lhe acudirá na sua angústia, na sua dor. Eu não sei qual é a sua angústia nesse dia, que angústia perturba o teu coração, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus, Ele é poderoso. E independente da situação que você viva, que lhe cause essa angústia, Ele tem poder para lhe tirar dessa situação. E você precisa crer. Você precisa ir a Ele crendo, clamar a Ele crendo, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vá a Deus com fé, crendo que Ele é um Deus que socorre, Ele é um Deus Pai, que ama os filhos. E todo aquele filho que vai até Ele, Ele se compadece, Ele tem compaixão e Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? O Senhor nos acudirá de todas as nossas dificuldades. E eu quero deixar aqui essa palavra. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, confie nele. Leia todo o salmo, aqui vem falando sobre a derrubada do ímpio, do perverso. Só Deus pode fazer justiça perfeita nas nossas vidas. Que a sua vida hoje seja agraciada com a presença do doce e amado Espírito Santo de Deus. E que você tenha paz neste dia, mesmo que a sua situação hoje ainda esteja igual ao que estava ontem, mas que hoje você encontre paz em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu louvo a Ti nessa manhã por esta palavra. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, que se compadece do pobre, do humilde, do fraco e do necessitado. E eu te peço, vai de encontro à causa de cada um, Pai, de nós. Toma em Tuas mãos, porque o Senhor é justo, é perfeito. E faz a Tua vontade nas nossas vidas. Venha esta manhã curando, libertando, salvando, dando livramento, Pai, àqueles que sofrem por causa dessas chuvas. Oh, meu Deus, vem resolver essas causas, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, falhas, perdoa nossa falta de fé. E eu te peço nessa manhã, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor, para que nós possamos viver os milagres que o Senhor é poderoso para realizar. Pai, fica conosco neste dia, derrama sobre as nossas vidas a Tua graça, a Tua unção e que a Tua presença não se ausente de nós. Fica conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.